reflexão total. Primeiro, é bom a gente lembrar um conceitinho, qual que é a diferença mesmo entre reflexão e refração. Qual que é a diferença básica entre elas, pessoal? Reflexão é quando uma onda, uma luz, chega numa superfície e volta para a mesma superfície. Por exemplo, põe que isso aqui seja uma superfície de separação, um espelho. Se um raio de luz chega no espelho, bate na superfície e volta para o mesmo meio, isso é uma reflexão. Se eu tenho uma superfície aqui de separação, por exemplo, ar, água, tem um raio de luz. O raio de luz chega na superfície, parte da luz reflete e parte da luz entra na água. Essa parte da luz que entrou na água, a gente fala que ela sofreu uma refração. Ou seja, é a passagem de uma onda de um meio para outro. Tranquilo esse conceito inicial? Posso seguir? Pode. Beleza. Aí, também na aula passada, quem acompanhou, só apagar isso aqui, nós comentamos, vou só voltar aqui para vocês verem, sobre uma coisa chamada de índice de refração do meio, que é simbolizado pela letra N. Então vejam aqui, ó, esse Nzinho aqui significa índice de refração. Tem uma equação para ele. Velocidade da luz dividido pela velocidade em qualquer outro meio. Esse índice de refração, pessoal, cada meio tem um. Então, por exemplo, eu tenho o índice de refração do ar, que é aproximadamente 1. Tenho o índice de refração, opa, isso aqui é um N, do vácuo, que é 1 exatamente. Tenho o índice de refração da água, aproximadamente 1,33, né? Porque isso depende se a água tem outra substância ou não. Se ela é água salgada, se é água doce, enfim. Índice de refração do vidro. Aí vai variar de acordo com o vidro. Pode ser 1,5, pode ser 2, tá. Então, esse Nzinho aqui, que é índice de refração, cada meio tem um índice de refração. Aí, relacionado a esse índice de refração, tem uma palavrinha que eu comentei na passada, que a gente vai usar muito, que é refringente. Refringente. O que significa essa palavrinha refringente? Se eu comparar o ar, índice de refração 1, com a água, por exemplo, índice de refração 1,33, como que eu falo isso fisicamente correto em relação a esse conteúdo? Eu falo que a água é mais refringente que o ar. Quer dizer que ela tem maior índice de refração. Vamos comparar agora a água e o vidro. Índice de refração do vidro, 1,5. Exemplo, índice de refração da água, 1,33. Quer dizer que o vidro é mais refringente que a água, certo? Então, quanto maior o índice de refração, mais refringente. Enquanto menor o índice de refração, menos refringente. Tranquilo esse conceito de refringente? Sim ou não? Sim. Beleza, é bom que vocês vão comentando aí, pessoal, para eu saber o ritmo da aula. Tá, então quando a gente vai falar de reflexão total, o primeiro e um dos principais conceitos é entender que só ocorre reflexão total quando a luz ou a onda ela está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. De novo, é um conceito básico, mas muito importante. A gente resolve questões só com esse conceito. Para ocorrer reflexão total, a onda ela sempre tem que ir do meio mais refringente para o menos refringente. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma fonte de luz dentro da água. A luz vai da água, ó, a luz vai da água para o ar. O índice de refração do ar é aproximadamente 1. O índice de refração da água é aproximadamente 1,33. Pode ocorrer reflexão total? Pode. Por que pode? Porque a luz está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. E se fosse o contrário? Se a luz estivesse indo, se eu tivesse um laser aqui, por exemplo, e a luz estivesse indo do ar para a água, poderia ter reflexão total?
Não, porque está indo do meio menos refringente para o mais. Então, vamos voltar aqui no conceito. Só ocorre reflexão total se a onda, no geral, ela vai de um meio mais refringente para o menos refringente. Tudo bem? Deixa eu apagar isso aqui. Anotar esse conceito aí, pessoal? Anotar é modo de falar. Eu vou encaminhar esse material para vocês. Então, quando a luz ela vai do meio mais refringente, no caso aqui água, para o meio menos refringente, ar, ela pode sofrer reflexão total. Aí o que acontece? Então, parte da luz ela pode refratar, passar de um meio para o outro, e parte é refletida, volta para o mesmo meio. Esse percentual do que refrata e do que reflete, ele vai mudando de acordo com o ângulo de incidência. Eu vou mostrar isso aqui nos exemplos. Tá. Ok. Olha essa imagem. H, Sim, Mariana. repete de novo a diferença de refratar e refletir. Tá. Olha, eu vou usar essa própria imagem aqui, Mariana. A luz está dentro da água, certo? Tem uma espécie de uma lâmpada aqui dentro da água. Esse raio de luz aqui, ó, vamos pegar um raio de luz esse aqui, por exemplo. O raio de luz está indo dentro da água, chegou na superfície, parte da luz, eu vou desenhar aqui de azul. Opa, não sei por que eu apaguei. Ó, o raio vermelho é o incidente, certo, Mariana? Parte dessa luz, ela pode passar para o outro meio. Ou seja, aqui é água e aqui é ar. Então, se parte da luz foi da água para o ar, passou de um meio para outro. Isso é refração. Só que parte da luz também, ela bate na superfície e parte volta para dentro da água de novo. Esse feixinho aqui, ó, verde. Então, esse feixe azul, refração. Esse feixe verde, reflexão. Pode ocorrer as duas coisas, Mariana. Ficou claro? Então, parte da luz passa para o outro meio, refração. Parte da luz bate na superfície e volta para o mesmo meio, reflexão. Ficou claro? Ficou. Beleza. Qualquer dúvida pode me interromper aí. Tá, deixa eu voltar aqui. Tá. Então, o que acontece? Quando a luz está aqui, a fonte de luz está dentro da água, ele vai incidir na superfície, percebe que aqui, ó, tem um ângulo de mais ou menos 90 graus, aí tem um ângulo, vai aumentando um ângulo pequeno, um ângulo maior, maior ainda, ou seja, ele está simulando aqui que eu vou incidir luz em vários ângulos diferentes. De acordo com o ângulo que eu vou incidir, parte da luz vai ser refratada e parte vai ser refletida. O que está nessa imagem aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui num desenho, para ficar um pouquinho mais claro. Então, veja bem. Então, essa fonte de luz aqui está sendo representada por esse objetozinho S aqui embaixo. Ó. Então, veja bem, aqui é a nossa fonte de luz. Se eu incidir com um ângulo aqui de 90 graus com a superfície, a luz vai passar, vai refratar. Aí eu venho um segundo raio, chegou aqui na superfície, parte da luz refrata e parte reflete. Outro raio, o ângulo maior, um ângulo pequenininho, um ângulo um pouco maior. Parte da luz reflete e parte refrata. Vamos com um ângulo um pouco maior, ou o ângulo maior ainda. Parte da luz refrata e parte reflete. E você vai fazendo até chegar no momento que você abrir um ângulo muito grande. Esse ângulo aqui, ó, ele é muito grande. Por quê? Por que eu sei que ele é um ângulo que ele chamou de caso crítico? Quando eu cheguei nesse ângulo, percebe que o meu raio refratado ele está na superfície da água. A gente fala que esse raio aqui, ó, ele é rasante. Rasante significa que o raio refratado está exatamente na superfície da água. Por que isso aqui é um caso crítico? Porque quando eu tenho esse ângulo aqui, que ele recebe o nome de ângulo limite, eu vou explicar sobre isso, o raio refratado está na superfície. Se eu incidir com um ângulo um pouco maior ainda, ó, um ângulo aqui ainda maior do que esse, luz nenhuma vai refratar. Ela vai fazer o quê? Vai refletir totalmente. Então, a partir de um certo momento, a partir de um certo ângulo, a luz deixa de refletir e apenas refrata. Apenas reflete. Então, a partir desse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo limite,
a luz não refrata mais, ela só reflete. Então, esse caso é a reflexão total. Aí, o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês, meninos, um trechinho do vídeo aqui de 1 minuto, só para vocês entenderem como que é isso na prática, em um experimento real. Pode ser assim? Aí eu volto na teoria. Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui e vou compartilhar um trechinho de um vídeo. Acho que é um pouco mais de 1 minuto que nos interessa. Então, o que o professor vai mostrar aqui? Ó? Ele vai mostrar a reflexão total no experimento real. Então, aqui, não sei se dá para ver muito claro, ele tem uma lente aqui, ó, uma lente de vidro e uma espécie de um transferidor para medir os ângulos. Preste atenção que ele vai falando. Eu vou parando o vídeo e vou explicando. E observar o quê? Agora, como ele está vindo por aqui, é como se ele estivesse vindo de um meio. Eu não sei por que está acontecendo esse problema com o áudio, pessoal. Está trepidando o áudio, mas não tem problema não. Eu vou comentando. Mais refringente, o vidro, para o menos refringente, que é o ar. Olha o que ele comentou inicialmente. A luz vai indo, só me interessa a luz aqui, ó, indo de dentro do vidro para fora do vidro. Ou seja, a luz está indo do meio mais refringente, que é o vidro, para o menos refringente, que é o ar. Tudo bem? Mais refringente, vidro, para o menos refringente, que é o ar. Por que é mais ou menos refringente? Porque o vidro tem um índice de refração maior do que do ar. Continua. Então, por exemplo, quando você coloca aqui 10 graus de entrada, ó, né, a gente tem aqui já 12, 13, tá vendo? Então, ó, acompanha. O ângulo de incidência dentro do vidro é 10 graus. O ângulo de refração, ele está mostrando aqui que é 12, 13 graus. Ele vai aumentando o ângulo, vai acompanhando. Bem maior. Quando eu coloco aqui 20, ó, ele já está lá no 30. Então, veja, quando ele coloca o ângulo de incidência dentro do vidro de 20 graus, olha o ângulo de refração, 30 graus. Segue. Então, quando eu faço uma entrada de 30, ele está no 40. Ou seja, o ângulo de cá, que seria o ângulo de refração no ar, é maior. Então, chega uma... Aí, de novo, ele colocou um ângulo de incidência dentro do vídeo de 30, o de refração é 40. O que vocês vão percebendo, pessoal? Enquanto mais ele aumenta o ângulo de incidência, o de refração aumenta, mas aumenta muito mais. Aí o que vai acontecer? Ele vai continuar aqui o experimento. Uma hora aqui, olha o que acontece. O raio não Opa. Aí, chega uma hora, deixa eu voltar um segundinho aqui, ó. aparece. O raio não... Chega um momento que ele abriu o ângulo de incidência dentro do vidro tão grande que o raio ele não atravessa o vidro mais, tá vendo? O raio de luz incidiu no vidro, bateu na superfície do vidro e voltou para dentro do vidro. Ele não refratou mais. Então, a partir desse momento, ocorreu uma reflexão total. Não passa mais e ele volta. Esse momento é o momento a partir daqui eu tenho a reflexão total. Esse último ângulo aqui, né, que permitiu a entrada, ó, tá vendo? Passar para o outro lado, não passar para o outro lado, ele é o nosso ângulo limite. Ó, o que ele comentou aqui agora. Tem um ângulo, chega a partir de um certo ângulo, que não mais reflete. Então, quando o raio incide e o raio vem aqui na superfície, a gente chama de ângulo limite. Qualquer ângulo maior que o ângulo limite, ele reflete. Qualquer ângulo menor que o ângulo limite, ele refrata e reflete. Comentem, por favor, se com o vídeo ficou mais claro. Ou não, ou quer que eu volte alguma coisa. Ficou mais claro. Ô, H, por que tem que ser do mais refringente para o menos? Isso, E o contrário não acontece. É porque isso é a física, Mariana. O que a gente tenta fazer? A gente tenta explicar a natureza. Então, só ocorre esse fenômeno de reflexão total, Mariana, quando a luz ou a onda vai do meio mais refringente para o menos. Se eu fizer o contrário na natureza, Mariana, se o raio de luz ir do meio menos para o mais, não vai acontecer esse fenômeno. Ou seja, a física explica o que acontece na natureza. Você entendeu? Então, na natureza só acontece assim. Esse fenômeno especificamente, reflexão total, só acontece do meio mais refringente para o menos. O contrário não acontece. Ficou claro? Ficou. Beleza. Christian, João, Lucas e Iago, como é que tá aí? Estão acompanhando? Tá tranquilo, H. Beleza, pessoal. Então eu vou fechar essa página aqui do experimento real e vou voltar lá para a teoria. Olha aqui de novo uma foto de um experimento real e vamos comparar lá com aquele experimento lá do vídeo.
Você vai incidindo raios de luz com ângulos diferentes. Então, ângulo de incidência, ângulo de refração, e vai indo. Chega um momento que a luz bate na superfície e volta para o mesmo meio, ou seja, aconteceu uma reflexão total. Olha no esquema, mesma coisa. Você vai aumentando, ó, um ângulo pequeno, um ângulo um pouco maior, até chega no ângulo que, quando eu incidir com esse ângulo, o raio ele vem na superfície. Então, esse ângulo aqui, que ele está chamando de caso crítico, ele recebe um nome. Ele é o ângulo limite. Então, o que significa esse ângulo limite? Se eu incidir com um ângulo menor do que o limite, que é neste caso, neste caso, neste caso, o ângulo é menor que o limite, parte da luz reflete e parte refrata. A partir do momento que eu tenho um ângulo maior que o ângulo limite, que é neste caso aqui e neste caso aqui, um ângulo maior que o ângulo limite, a luz não refrata mais, ela apenas reflete. E isso é a reflexão total. Uma coisa do dia a dia que é muito usado esse fenômeno é a fibra óptica. Então, depois, se quiserem pesquisar alguma aplicação da reflexão total, pesquisem como que funciona a fibra óptica de transmissão de dados, principalmente hoje na internet. Então, pessoal, cadê? Então, olha aqui, ó. O máximo valor do ângulo, ó, o máximo valor do ângulo que pode acontecer quando esse valor máximo de ângulo acontece, é chamado de ângulo limite. O raio de luz ele emerge rasante. O que é esse emerge rasante? Emerge rasante é aquilo lá que eu fiz na figura. Emerge aqui na superfície, ó. Rasante aqui, ó. Na superfície, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a normal. Então, voltando aqui. Então, quando eu tiver o ângulo limite, que é o ângulo máximo que eu posso incidir, o raio emerge rasante. Então, a palavra-chave da questão é ângulo limite. Então, é isso aqui, ó. Quando o meu ângulo de incidência aqui é o meu ângulo limite, o raio ele emerge rasante, formando 90 graus com a normal. Para ficar claro, se o meu ângulo for menor do que o ângulo limite, ó, eu vou fazer aqui um esqueminha para não gerar mais dúvida. Suponha que eu tenho aqui água e aqui eu tenho ar. Vamos supor, eu estou inventando, viu? Que o meu ângulo limite é 30 graus. O meu ângulo limite é 30 graus. Se eu incidir com um raio de luz aqui, ó, com um ângulo, ó, aqui é meu raio incidente, traço a reta normal. Vamos supor que o meu ângulo aqui, ele é 20 graus. Qual que é o meu ângulo limite? 30. O ângulo de incidência é menor que o ângulo limite. Então, o que vai acontecer? Parte da luz reflete e parte da luz refrata. Agora, vamos supor que eu vou incidir agora com um ângulo aqui de 40 graus. 40 graus. O que acontece? O meu ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. Então, nenhuma luz vai refratar. Ela vai fazer o quê? Refletir totalmente. Por isso que a teoria chama reflexão total. Tá claro isso, pessoal? Ângulo menor que o limite, refrata e reflete. Ângulo maior que o limite, só reflete. Por isso que chama reflexão total. Comentem, por favor, ou querem que eu volte? Que agora eu vou passar para as equações. Fique à vontade. Pode prosseguir. Posso seguir? Cortou. Pode seguir. Tá. Beleza. Aí, pessoal, eu não sei se seria interessante eu mostrar essa equação para vocês. Eu vou mostrar, mas eu acho que nem vai precisar de aplicação dela, não. Mas é até bom que vocês relembrem um pouquinho da aula passada. Lembra que na aula passada nós falamos de duas coisas. Falamos do tal do índice de refração, que é aquele Nzinho, certo? E falamos também
da lei de Snell-Descartes. Lembra disso aqui? Lei de Snell-Descartes. O que a lei de Snell-Descartes falava para a gente? Relacionava o índice de refração, que é o Nzinho, com o seno dos ângulos de incidência e ângulo de refração. Tá. Essa equação aqui, ó, é a nossa lei de Snell-Descartes, que a gente viu na aula passada. Então, o que a lei de Snell-Descartes fala para a gente? Como que eu leio isso aqui? Índice de refração do meio 1, que multiplica o seno do ângulo de incidência, é igual a índice de refração do meio 2, que multiplica o seno do ângulo de refração. Tá. Vamos fazer um exemplo. Imagine que eu tenho superfície de separação entre ar e água. O meio 1 aqui, vamos chamar de água, e o meio 2 vamos chamar de ar. Então, como que eu aplico a lei de Snell-Descartes para essa situação aqui, ó? Água e ar. Índice de refração do meio 1, água. Então, N1, N água. Seno de I. O que acontece? Para ter a reflexão total, eu tenho que considerar uma coisa chamada de ângulo limite, não tenho? Qual que é o meu ângulo limite? Eu esqueci aqui, não comentei não. O ângulo limite é simbolizado pela letra L, viu? Toda vez que você vê essa letra L aqui, vai ser ângulo limite. Então, qual que é o ângulo determinante? Se refrata ou reflete? Ângulo limite. Então, quem que é o meu ângulo máximo de incidência? L, ângulo limite. A luz vai chegar aqui na superfície, considerando que esse aqui é meu ângulo limite. Se for meu ângulo limite, como que ele vai, qual vai ser o funcionamento desse raio? Vai refletir aqui na superfície, ó, com ângulo de 90 graus. Então, índice de refração da água vezes seno do ângulo de incidência, ângulo limite, que multiplica índice de refração do outro meio, ar. Quando o ângulo é limite, quantos graus que ele vai refratar? 90. Quanto que vale seno de 90 graus? 1. Seno de 90 é 1. Então, o que acontece? Se seno de 90 é 1, o que sobrou desse lado direito da igualdade? Opa. Peraí, virou uma bagunça aqui, mas... Tá. Aqui, ó. Seno limite, seno limite. Índice de refração do ar, índice de refração do ar. Esse índice de refração da água está multiplicando, passou para cá, dividindo. O que aconteceu com seno de 90? Seno de 90 vale 1. Então, se eu colocar o número 1 aqui, não muda nada. Por que é importante mostrar isso, pessoal? Se vocês não entenderem, não preocupa muito não. É só para mostrar de onde vem a equação geral. Por quê? Como que a gente pode generalizar essa equação? Se você quiser calcular o seno do ângulo limite, sempre você vai pegar qual que é o índice de refração menor, do ar ou da água? Índice de refração do ar, aproximadamente 1. Índice de refração da água, aproximadamente 1,33. Então, para generalizar qualquer situação de reflexão total, você tem a equação assim, ó, que você tem de amarelinho. Seno do ângulo limite é igual a índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Sempre assim, essa é a equação. Mas raras as vezes vocês vão usar essa equação aqui, é só para vocês entenderem de onde ela vem. Comentem, por favor, se ficou confuso ou entenderam o princípio básico dessa equação. Deu para entender. Beleza. Aí, pessoal, deixa eu ver aqui o que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos fazer duas questões de vestibular sobre esse conteúdo. Uma questão do Enem e uma questão da Unifesp. Só apagar isso aqui. Qualquer coisa, podem me interromper aqui no áudio. Ó, a questão do Enem fala assim: uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. O que é refração mesmo? Quando uma onda vai de um meio para outro meio. Neste sentido, a gasolina não adulterada, na temperatura ambiente, apresenta razão. O que é razão na física e na matemática? Comente, por favor.
É uma divisão? Divisão. Então, na temperatura ambiente, apresenta razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Vamos escrever isso que eu marquei de amarelo em forma de equação. Olha, a razão entre o seno do raio incidente e raio refratado é 1,4. Deixa eu escrever isso aqui embaixo. Ó, razão, divisão entre o seno do ângulo incidente e o seno do ângulo refratado é igual a 1,4. Isso que está escrito lá em forma de palavras e aqui em forma de equação, certo? Razão, divisão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração, 1,4. Então, olha o que está de amarelo. A razão entre os senos dos raios incidente e refratado é igual a 1,4. Tudo bem. Deste modo, fazendo incidir um feixe de luz, um feixe de luz proveniente do ar, com um ângulo fixo e maior que zero. Olha a situação. Eu que estou testando, eu quero testar a qualidade da gasolina. Então, nós temos uma... Opa, deixa eu apagar isso aqui. Nós temos uma superfície de separação entre gasolina e ar. De onde que a luz está vindo, pessoal? O que ele falou aqui no enunciado? A luz é proveniente do ar, ou seja, a luz está vindo de onde? Do ar. Então, a luz, vamos pegar aqui de vermelhinho. Então, o raio de luz está incidindo, está saindo do ar. Então, esse aqui é meu raio incidente. Esse aqui, é meu ponto de incidência. Da aula passada, no ponto de incidência, eu traço a reta, era para ser uma reta, viu? A reta normal. Então, esse aqui é o meu ângulo de incidência. Tá. O que vai acontecer? Primeira coisa, se o raio de luz está indo do ar para a gasolina, ele está indo meio menos refringente para o mais refringente. Por que eu estou afirmando isso? Só escrever a lei de Snell aqui para vocês entenderem. Qual que é a lei de Snell mesmo? N1 seno I é igual a N2 seno R. Isso é a lei de Snell. O 1 aqui no caso é onde que o raio está incidindo. Seria o ar. Então, índice de refração do ar vale 1. Então, ficaria 1 vezes seno I igual. Quem é o meio 2? Gasolina. Então, índice de refração da gasolina, que multiplica seno R. Seno I. Esse seno R está multiplicando. Vem para cá dividindo. Seno R. Igual. 1 não faz diferença. O que sobrou aqui? Índice de refração da gasolina. Índice de refração da gasolina. Compara essas duas equações, meninos. N1 seno R. Desculpa, aqui N1. Seno I dividido por seno R. Olha aqui. Seno I dividido por seno R. Do lado esquerdo da igualdade é a mesma coisa. Olhem do lado direito da igualdade. 1,4. Olha do lado direito da igualdade. Índice de refração da gasolina. Então, o que eu acabei de descobrir? Que o índice de refração da gasolina é 1,4. Vocês vão entender que nem precisava disso aqui tudo para vocês resolverem a questão, viu? É só para vocês entenderem os mínimos detalhes da questão. Então, veja. O raio de luz ele está proveniente do ar. Então, ele vai do ar para a gasolina. Ele está indo... O que acontece? Se não tivesse a superfície de separação entre ar e gasolina, o raio não ia seguir aqui em linha reta? Se não tivesse superfície de separação? Da aula passada, se eu estou indo meio menos refringente, ar, para o meio mais refringente de gasolina, o raio ele aproxima da normal. O raio aproximou da normal, porque ele veio para cá. Se ele tivesse indo para esse lado aqui, ele estava afastando da normal. Então, essa aqui é a situação que vai acontecer. O raio de luz chega na superfície, está indo meio menos refringente para o mais refringente. Ele aproxima da normal. Vamos comentar agora as possibilidades aqui do enunciado. Então, falou que a luz
ela é proveniente do ar com ângulo fixo e maior que zero. Qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível. Uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Perceba que o valor real teria que ser quanto? 1,4. Quer dizer que a gasolina tem que ter índice de refração de 1,4. No dia da fiscalização, o índice de refração da gasolina estava 1,9. Ou seja, estava adulterada. Mas aí a pergunta nem é isso, se estava adulterada ou não. A pergunta é, qual foi o comportamento do raio refratado? Veja bem, qual que é o principal conceito da reflexão total mesmo? Para ter reflexão total, a luz tem que ir do meio mais refringente para o menos refringente. Aqui está o contrário. A luz está indo do meio menos refringente para o mais. Então, vai ter reflexão total? Não. Então, vamos comentar aqui alternativa por alternativa. O raio de luz, ele mudou de sentido? Vamos ver. O raio de luz incidiu na superfície e fez o quê? Refratou. Ele mudou de sentido? Por exemplo, ele estava indo para baixo e agora está indo para cima? Não, não aconteceu isso. Então, letra A está descartada. Letra B, ele sofreu reflexão total? Vários motivos justificam que não. Primeiro, porque para ter reflexão total, ele teria que estar indo do meio mais refringente para o menos. E olha na nossa imagem. Ele sofreu reflexão total, pessoal? Não, ele refratou para dentro da gasolina. Letra C, ele atingiu um ângulo limite? O que é esse ângulo limite mesmo? O ângulo limite acontece na reflexão total. É aquele ângulo crítico, que quando eu incido com ele, o raio ele vai refratar na superfície de separação. Aconteceu isso aqui? O raio refratado, ele está na superfície de separação aqui, ó. Ele está aqui na superfície? Não está. Então, não é esse caso. Alternativa D. Direcionou-se para a superfície de separação? Veja, o raio de luz, ele chegou na superfície e voltou apontando para a superfície? Não, ele chegou na superfície e entrou dentro da gasolina. Vamos ver a letra E, só sobrou ela, né? O raio de luz aproximou-se da normal. Vamos ver? Olha, o raio de luz vermelhinho incidiu aqui. Se não tivesse superfície de separação, ele ia descer o pontilhado. Como ele está indo do meio menos refringente para o mais refringente, ele aproximou da normal. Então, a alternativa é o raio de luz aproximou-se da normal. Parece muita informação, gente, mas entendam que não precisava fazer toda essa análise que eu fiz. Eu só quis esmiuçar para vocês entenderem os detalhes. Então, de cara, se você já percebesse que está indo do meio menos refringente para o mais, você já descartava um monte de questão. Você já descartava, mudou de sentido, que é reflexão. Você já descartava a letra B, que é reflexão. Já descartava a letra C, que também fala de reflexão total, que é ângulo limite. E também descartava a letra D, que fala que ele volta para a superfície, que seria uma reflexão. Ficou claro? Ou falei muita informação e confundi um pouco? Fique à vontade de comentar. Ó, H, Sim. o que tinha me confundido nessa questão é porque, tá vendo lá 1,9? Eu Certo. pensei que tinha que usar ele para alguma coisa. Não, Mariana, essa questão realmente... Aqueles valores lá de 1.4 e 1.9, na verdade, você só ia precisar para saber que 1.4 seria o índice de refração da gasolina normal e 1.9 é o índice de refração da gasolina adulterada. Você só precisa saber desse valor para você confirmar que o índice de refração da gasolina é maior que o do ar. O ar é aproximadamente 1. Então não vai precisar usar, não precisa fazer conta nenhuma nessa questão. Entendi. Não é uma questão difícil. É muita interpretação. Mas como eu disse, não precisava fazer essa análise toda, porque eu quis esmiuçar a questão. Se você entender o conceito de reflexão total, que ele só acontece quando a luz vai do meio mais refringente para o menos refringente, você já descartava de cara as letras A, B, C e D. Só sobraria a letra D, letra E. Christian, Lucas, Iago, João, entenderam essa questão? Quer que volta? Sim, H. Deu para pegar, H.
Beleza. Aí, para finalizar, vamos resolver uma questão aqui agora da Unifesp. Unifesp é a Universidade Federal de São Paulo, não é isso? Acho que sim. Ó, fala assim. Dois raios de luz. Um raio de luz vermelho, V, e um raio de luz azul, chamou de A. Incidem perpendicularmente em pontos diferentes da face AB. O que é perpendicularmente? Lembram? Que forma um ângulo de 90 graus? 90 graus. Tá, eles estão incidindo perpendicularmente na face AB. Então aqui tem um monte de figura. Então você tem um prisma. Então o prisma aqui, ó, o prisma ele vai A, B, C, volta A. Os raios estão incidindo perpendicularmente. Então vamos supor que esse aqui, ó, é o raio, tanto faz a ordem aqui nesse momento. Esse aqui é o raio vermelho, esse aqui é o raio azul. Os dois incidem na face AB com ângulo de 90 graus. Certo? Entender essa parte inicial do enunciado? Então, dois raios de luz, um vermelho e um azul, incidem perpendicularmente, 90 graus, na face AB. AB. Tranquilo essa parte inicial, meninos? Sim ou não? Sim. Beleza. Comenta aí. É bom que vocês entendam detalhe por detalhe do enunciado. Tá. Então, dois raios de luz, um vermelho e um azul, incidem perpendicularmente em pontos diferentes da face AB. De um prisma, ó, um prisma transparente imerso no ar. Duas informações importantes. Prisma e ar. Prisma, ele é um material, geralmente vidro, acrílico, alguma coisa nesse sentido. Então, o índice de refração do prisma é maior que o índice de refração do ar. Como que a gente fala fisicamente falando isso aqui? Quer dizer que o prisma ele é mais refringente que o ar, certo? O índice de refração do prisma é maior que o índice de refração do ar. Quer dizer que o prisma é mais refringente. Ok. No interior do prisma, o ângulo limite, ó, a palavrinha lá de novo, ó, o ângulo limite de incidência na face AC. Então, olha aqui a face AC, ó. Face AC é essa face aqui, ó. AC. Tá. O ângulo limite na face AC é 44 graus para o raio azul. Eu vou até mudar isso aqui, eu vou pôr um pouquinho de cor diferente. Então, para o raio azul, o ângulo limite é 44 graus. Já para o raio vermelho, o ângulo limite é 46 graus. Vamos voltar lá na teoria de reflexão total. Se o raio incidente... Não, primeira coisa, para ter reflexão total, eu tenho que estar indo do meio mais refringente para o menos refringente. É o caso. Então, veja, a luz está dentro do prisma e a luz vai sair para o ar. Se a luz está indo de dentro do prisma para o ar, está indo do meio menos refringente para o mais. Então, pode ocorrer reflexão total. Primeira questão é essa. Pode ocorrer. Como que eu vou saber se vai ocorrer ou não? Depende do ângulo limite. Se o meu ângulo de incidência for menor que o ângulo limite, refrata, passa para o outro lado. Se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, reflexão total, volta para o mesmo meio. Então, eu não vou nem olhar essas respostas aqui não, porque senão pode confundir vocês. Eu vou simular aqui um desenho e vamos analisar as duas situações. Ó, me ajudem, não importa com o meu desenho horrível não, mas vamos lá. Aqui é o prisma, suponha que aqui é o prisma. Aí vamos fazer esse prisma em duas situações. Ele aqui e vamos fazer ele agora... Vamos simular com o raio vermelho e depois com o raio azul. Ó, aqui é o prisma. Tá. Vamos lá. Primeiro vamos ao raio vermelho. Tá. O raio vermelho está incidindo aqui, meninos. Ó. Raio vermelho. Certo? Porque ele vem aqui 90 graus. Esse vermelho aqui é o meu raio incidente.
No ponto de incidência, o que a gente faz mesmo? Traçamos a reta normal. Que é a reta normal, ó, formando 90 graus com a superfície. Se aqui é um prisma reto, vamos ver lá no desenho. Ó, o que significa esse pontinho aqui mesmo? 90 graus. Ô, H, Sim, Mariana. desculpa interromper. A normal, a gente sempre vai traçar apontando pra onde? A normal, o nome normal, Mariana, significa que ela sempre forma 90 graus com a superfície. Então, veja bem nesse exemplo que eu fiz aqui, ó. Percebe que eu pus um de 90 graus aqui? Porque entre a superfície verde e o raio tem 90 graus. Agora, se eu olhar a superfície inclinada aqui, olha onde eu fiz a reta normal pontilhado. Tem que formar 90 graus com a superfície. Tá vendo que entre a parte verde e o pontilhado de cinza tem 90 graus. Entendeu ou não? Eu volto, você não entendeu. Entendi. Certo? Sempre normal forma 90 graus com a superfície. Aí, voltando aqui no prisma. Ó, aqui está falando que eu tenho um prisma reto, né? Então aqui é 90 graus. Então olha aqui. Aqui é 90 graus. Se aqui é 90, olha aqui em cima. 45 graus. Então aqui é 45. Tudo bem? Então, aqui é 90. Aqui é 45. Então, qual ângulo tem que ser esse ângulo aqui, ó? Também tem que ser 45. Concorda comigo? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180? Aqui é 90. Aqui é 45. Ó, foi dado. Aqui é 90, aqui é 45. Então, qual que é esse ângulozinho aqui? 45. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Então, aqui também é 45 graus. Percebe que eu estou esmiuçando a questão. Qualquer dúvida pode me interromper. Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Qual que é o meu ângulo de incidência nessa superfície inclinada? Ó, superfície AC. O meu ângulo de incidência é esse 45 graus. 45 graus é o meu ângulo de incidência. Vamos lá para o enunciado. Qual que é o meu ângulo limite? Qual que é o meu ângulo limite para o raio vermelho? Vermelho. Vamos lá no enunciado. Cadê? Ó, para o raio vermelho, o meu ângulo limite é quanto? 46. Então, cadê? Então, para o meu raio vermelho, o ângulo limite é 46 graus. O que isso significa? Se eu tiver um ângulo menor que 46 graus, ele vai refratar. Se o meu ângulo for maior que 46 graus, ele vai ter uma reflexão total. Reflexão total. De novo, quando o meu ângulo é menor que o ângulo limite, refrata, passa para o outro lado. Quando o meu ângulo é maior que o ângulo limite, reflexão total. O que o enunciado me disse? Que para a luz vermelha, nessa situação aqui desse prisma, o ângulo limite é 46 graus. E qual que é o ângulo de incidência aqui, meninos, no nosso desenho? 45. Quer dizer que o meu ângulo de incidência é menor que o ângulo limite. Se é menor, o que vai acontecer? Refratar. Então, a luz vermelha vai refratar. Refratar quer dizer que ela vai passar para o ar, não vai voltar para dentro do prisma. Aí, já descobri que vai refratar. Tá, mas vai refratar como? Veja, se não tiver superfície de separação, esse raio não ia seguir aqui em linha reta? Se não tiver superfície de separação, o raio ia seguir em linha reta. Como ele está indo do prisma para o ar, ele está indo meio mais refringente para o mais refringente. O que acontece com o raio de luz? Ele aproxima da normal ou ele afasta da normal? Ele afasta da normal. Ó, eu estou indo meio mais refringente para o menos refringente. Ele afasta da normal. Qualquer dúvida disso, voltem lá naquela aula da semana passada, viu? Assistem lá de novo. Não tem problema nenhum.
Então, eu já descobri que o raio vermelho ele vai passar para o ar, afastado normal. Vamos ver se só com essa informação a gente já consegue resolver. Mas eu vou fazer a segunda parte, viu? Vamos lá nas respostas. Ó, na alternativa A, ele está falando que a luz vermelha é essa, ó. A luz vermelha chegou aqui na superfície e refletiu totalmente. Então, pode ser a letra A? Não, né? Porque a letra A está falando que ele refletiu totalmente. Ó. A luz vermelha bateu na superfície e refletiu. Não é o caso. Então, vamos para a letra B. Cadê a luz vermelha? A luz vermelha está aqui. Ó. Então, a luz incidiu na superfície e refratou para baixo, ó, um pouquinho para baixo. Tá igual ao nosso desenho aqui? Tá. Então, pode ser a letra B por enquanto. O raio azul nós não analisamos. Vamos para a letra C. Olha o raio vermelho. Ele incidiu na superfície, só que ele apontou um pouquinho para cima. Não é o nosso caso. Ó. Ele apontou um pouquinho para baixo, porque ele afastou do normal. Então, a letra C não pode ser. Vamos para a letra D. Olha o raio vermelho. Ele incidiu na superfície e refletiu. Não é o caso, então não pode ser letra D. Letra E. O raio incidiu na superfície, vermelho, refratou um pouquinho para baixo, afastando do normal. Então pode ser a letra E. Então a gente pode, por enquanto, pode ser a letra B ou a letra E. Para tirar dúvida, vamos analisar agora o raio azul. Vamos lá para o meu desenho aqui. Ó. Vou analisar o raio azul. Então, até vou pegar a caneta azul aqui. Então, veja. O raio incidiu, certo? 90 graus. Aqui também é 90. Aqui é 45. Isso tudo foi dado pelo problema. Chegou na superfície de separação, o que a gente faz, meninos? Traça a reta normal. Ó, vamos traçar a reta normal aqui. Era para ser uma reta, viu? A reta normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Vamos voltar lá para o enunciado. O que o enunciado me disse? Que o ângulo limite para a cor azul é igual a... Vamos ver lá no enunciado. O que ele falou para mim? Para a cor azul, o meu ângulo limite é 44 graus. Então, vamos lá. Para a luz azul, o meu ângulo limite é 44 graus. Voltando à teoria. Se o meu ângulo for menor que o ângulo limite, for menor que 44 graus, o que acontece? Ângulo menor que 44 graus, ele refrata. Menor que o ângulo limite. Se o ângulo for maior que 44 graus, maior que o limite, reflexão total. Beleza. Volta aqui no meu desenho. Se aqui é 90, aqui é 45, então aqui também tem que ser 45, né? Soma dos ângulos internos do triângulo, 45. Se aqui é 45, ângulo de incidência igual a reflexão, aqui também é 45. O que esse 45 de vermelho aqui significa para mim? Que o ângulo de incidência é 45 graus. E qual que é o ângulo limite? 44. Então, o meu ângulo é maior do que o ângulo limite. Se o ângulo é maior que o ângulo limite, o que vai acontecer, meninos? Reflexão total. Então, a luz azul não vai atravessar o prisma. Ela vai descer aqui, ó. Vai descer, ocorrendo uma reflexão total. Então, olha o que aconteceu com o raio azul. Bate na superfície e reflete totalmente. Vamos voltar para o enunciado? Opa. Voltando aqui para o enunciado. Vamos lá, letra B. Que poderia ser... Não, a letra B está falando que o raio azul, ele também refratou. Então, está errada. Vamos lá para a letra E agora. Olha a letra E. O raio azul chegou na superfície. Como o ângulo era maior que o ângulo limite, ele refletiu totalmente. Então, ele fez isso aqui, ó, desceu. Então, a alternativa correta, letra E. E aí, pessoal? O que vocês acharam? É um pouco complexo, mas dá para entender? Ficou dúvida? Fique à vontade para comentar. Eu consegui entender. Ok. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença e até a próxima quarta, então.